Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais do Santos Futebol Clube para você que tá ligadinho no canal. E agora eu quero repercutir um pouquinho um post que foi feito pelo Murilo Tauro, jornalista Murilo Tauro, da TV Cultura do Santos, onde ele cita que pessoas de dentro do Santos estariam insatisfeitas com a postura do treinador Paulo Turra. E aí o tema é o seguinte: será que o elenco quer derrubar o Paulo Turra? Será que o elenco tá dodói com as mudanças que estão sendo feitas pelo treinador Paulo Turra? É sobre isso que vamos falar neste vídeo. Você já pode deixar o seu like, compartilhar, se inscrever. É o Varanda Futebol Debate. Para você, tudo sobre o Santos aqui neste vídeo. Meus amigos varandeiros, hoje o jornalista Murilo Tauro, apresentador Murilo Tauro do Resenha Santista, citou que havia conversado com uma pessoa de dentro do Santos. Ele não abriu se era jogador, se era diretor ou se era um funcionário comum do Santos Futebol Clube, que havia relatado a ele que o clima no Santos Futebol Clube não é bom. Isso porque Paulo Turra, estaria realizando uma cobrança muito forte em tom até de ameaça ao grupo de jogadores do Santos Futebol Clube. Antes de eu comentar o que eu penso sobre tudo isso, vamos acompanhar o que disse Murilo Tauro nas suas redes sociais sobre este episódio. Vamos colocar aqui. Tá aí, Murilo Tauro na sua conta do Twitter fala o seguinte: Paulo Turra mal chegou ao Santos e já não é unanimidade internamente. O Tauro, ele tenta reproduzir aqui aquilo que ele ouviu, de uma pessoa de dentro do Santos Futebol Clube. Volta a dizer, ele não cita se foi jogador, se foi diretor ou se foi um profissional comum do clube. Ele diz o seguinte: esse novo treinador se acha, não é humilde, disse esse funcionário do Santos ao Murilo Tauro. Se impõe apenas na base da ameaça. Disse mais, é o pior treinador que passou por essa gestão. São frases de diversos setores do clube, tá dizendo aí no post o Murilo Tauro. Olha, não me chama a atenção que esse grupo de jogadores acomodados, fracassados, estejam já insatisfeitos com o Paulo Turra, que está fazendo aquilo, fora das quatro linhas, que muitos outros treinadores não fizeram. As decisões tomadas pelo Paulo Turra, fora das quatro linhas, volto a dizer, são todas as decisões que já deveriam ter sido tomadas lá atrás. E não foram. Muitos treinadores que passaram pelo Santos, inclusive o último, que era adorado, amado pelo grupo de jogadores, no caso Odair Hellmann, não fez absolutamente nada, ou seja, ele se omitiu. O que aconteceu com o Soteldo agora na gestão do Paulo Turra já havia acontecido várias vezes na gestão do Hellmann, e o Hellmann passou a mão. O mesmo que aconteceu com o Natan, e o Hellmann também fez vistas grossas, e agora chega Paulo Turra, libera alguns jogadores, como é o caso do Ed Carlos, que claramente não tinha condições de vestir a camisa do Santos, do Ivonei, que também não treinava como deveria. Muito se fala que o Ivonei, tinha fama também de marrentinho. E outros jogadores que estão sendo afastados, todos eles que grande parte da torcida concorda. Então, por qual motivo o Paulo Turra estaria agindo errado fora das quatro linhas? Será que Paulo Turra está tentando acabar com a panela que colocou o Santos nessa situação? Essa é a grande verdade. Então, nesta queda de braço, eu estou com Paulo Turra. Porque jogadores fracassados do Santos Futebol Clube já derrubaram 8 treinadores. Portanto, a culpa pode sim ser também do treinador, mas não é só dele, e sim de grande parte desse elenco. Vamos se lembrar? João Paulo. João Paulo foi titular com todos os 8 treinadores que passaram pelo Santos. O titular absoluto foi João Paulo, capitão e líder desse elenco. Outros jogadores jogaram também com os 8 treinadores. Passaram pelo Santos neste período de Andrés Rueda. O Ariel Roland, o Fernando Diniz, o Fábio Carille, o Fabian Bustos, o Lisca, o Doido, o Odair Hellmann, agora Paulo Turra, além de Marcelo Fernandes
e também o Orlando Ribeiro, 2 treinadores que dirigiram o time de forma interina. Todos esses ameaçavam os jogadores? Por que esse grupo de jogadores não traz e não dá resultado? O que cobrávamos da diretoria do Santos era que sim, trouxesse um treinador linha dura. Talvez o grande erro foi ter trazido um treinador sem currículo, sem histórico, para aguentar uma situação delicada como o Santos vive. Agora, nesta briga entre jogadores e Paulo Turra, eu estou ao lado de Paulo Turra e não desses jogadores medíocres que estão manchando a história do Santos Futebol Clube. Me dá clara impressão que eles estão querendo tirar rapidamente o Paulo Turra para voltar à panela. O que será que esse grupo de jogadores estão querendo? Bicho para perder de menos no Clássico? Será que é isso? Será que eles estão querendo premiação para ficar na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro e se livrar do rebaixamento? Ou será que estão querendo mais folgas e mais churrascos? Essa é a pergunta. A grande verdade é que esse elenco de jogadores do Santos é um elenco medíocre, tecnicamente e também em termos de comportamento. Líderes como o Santos criou nos últimos anos não são grandes líderes e o Santos merece uma grande mudança no seu elenco. E olha, sabe qual que é o grande problema de fazer uma mudança radical agora? O voo tá lá em cima, né? O avião tá lá em cima. Não dá para mudar nada. Esse é o grande ponto. Estamos aí com 3, 4 rodadas do término do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Claramente hoje o Santos joga pior do que pelo menos 18 clubes da Série A da competição. O Santos não tem um grande poder de investimento para contratar nos últimos 15 dias que restam desta janela. Veja que os nomes que estão sendo falados, nenhum desses nomes que estão sendo falados pelo Santos Futebol Clube são nomes que chegam para resolver. Portanto, não teremos uma grande mudança, já considerando os novos jogadores que já chegaram, como é o caso de Dodô, Jean Lucas e Furk. Nenhum desses três, conseguem mudar o panorama do Santos tecnicamente e taticamente de forma radical como precisa. E os nomes que podem chegar dificilmente vão chegar com esse nível, com essa qualidade de mudar radicalmente o patamar técnico e tático do Santos. Então, a situação é muito delicada. Sobre Paulo Turra, eu sempre disse aqui, eu não teria sequer pensado no nome de Paulo Turra para treinar o Santos. Claramente não teria contratado, mas acho que as mudanças que o Paulo Turra fez foram necessárias. Agora, o Santos não pode jogar da forma que jogou contra o São Paulo. O Santos não pode apresentar um futebol tão medíocre depois de uma semana de treinamentos. Agora, jogador virar o dedo para Paulo Turra e apontar ele como culpado, para mim é covardia. Para mim não passa de uma atitude, mais uma vez, covarde desse elenco de jogadores do Santos Futebol Clube. Olha, nós temos jogadores dentro desse elenco que realmente precisam ser identificados e afastados. Eu não quero citar A, B, C ou D aqui, porque eu não tenho provas. Agora, é preciso levantar quem são os líderes desse elenco do Santos que estão fazendo parte de todos esses fracassos há 2 anos e meio. Talvez seja uma boa dica. Se nós identificarmos os líderes desse elenco que estão desde o início desses fracassos, talvez seja o início de uma grande mudança no Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos varandeiros. Quero saber a opinião de vocês, hein? Nessa briga entre elenco e Paulo Turra, quem você acha que tem razão? Tá certo o Paulo Turra em tomar as decisões necessárias, doa a quem doer, para corrigir o rumo do Santos? Ou, na sua opinião, os jogadores realmente estão aí, certos de entender que o Paulo Turra talvez não esteja tomando as decisões da melhor forma? Talvez a condução do Paulo Turra não esteja sendo a ideal. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o relacionamento de Paulo Turra com o elenco dos jogadores do Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos varandeiros. Informações do Peixe para você ligadinho no canal. Não esqueça, deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço. Valeu, galera.
Tchau!